Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Seu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Pai querido e santo, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pelo tempo que nós tivemos de saudar uns aos outros no início desse culto. Obrigado pelo tempo que tivemos de ler a Tua palavra, de cantar canções ao Teu nome, de interceder uns pelos outros, de celebrar o batismo. E agora, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Fale aos nossos corações, fale profundamente a nossa alma, Pai. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, talvez, dentre todos os profetas da Bíblia Sagrada, Jonas seja o mais conhecido. Inclusive a história em que Jonas foi popularmente engolido por uma baleia. Eu digo popularmente porque a maioria das pessoas que não conhece a história de Jonas conhece porque ele foi engolido por uma baleia, mas nós vemos no texto que não há menção à baleia, é um grande peixe. Então isso se tornou quase que uma história folclórica. E é uma das histórias mais inusitadas, verdadeiras, reais. O que nós estamos lendo não é uma parábola, não é apenas uma metáfora ao fato de Jonas ter engolido por um grande peixe, como dizem aí os liberais da teologia liberal. Não, é uma história verídica, ela aconteceu e ela é, dentre os profetas, a história provavelmente mais conhecida entre todos. Entretanto, a história de Jonas não trata de um homem que foi engolido por um grande peixe, que apenas tem um recorte de 10 versículos, ou o capítulo 2, entre os 4 capítulos do livro de Jonas. A história de Jonas, ela retrata a saga de um homem que havia se esquecido muitas coisas sobre o seu Deus, e através de uma experiência dolorosa e traumática, ele encontra novamente, ou ele se depara novamente com o conhecimento desse Deus que é soberano. Então o livro de Jonas é o livro de um homem que se encontra novamente com Deus e percebe novamente que esse Deus, ele é
absolutamente soberano. E além de tudo, a história de Jonas está na Bíblia, porque ela aponta para Jesus, que depois de Jesus ser lançado também abaixo da terra pela sua morte e sua crucificação, após o terceiro dia, ele ressuscita, assim como Jonas, ele é ressuscitado, porque tinha tudo para morrer, ele estava basicamente morto, sem esperança. Então nós vamos ver aquilo que essa história ela tem a nos dizer. Só para que os irmãos se lembrem, Jonas ele era um profeta do Senhor, e ele recebe a palavra de Deus para que ele fosse para Nínive. Nínive era uma cidade grande, capital do reino assírio, reino esse que anos antes havia arrebentado com Israel e feito uma grande deportação dos israelitas, e espalhado eles também para outros lugares. Era um povo odiado pelos israelitas, um povo opressor, povo que havia trazido grande dor, e agora Jonas recebe a palavra para ser um missionário naquele povo, para pregar a palavra do Senhor naquele povo que antes tinha trazido uma grande tragédia sobre o seu povo. E aí então, Jonas, quando ele recebe o chamado do Senhor, ao invés de obedientemente ir para Nínive, ele compra uma passagem de navio, de barco, ele entra numa embarcação rumo a Tarsis, um outro destino no mar Mediterrâneo. Ele foge. E aí então, ele achando que podia fugir do Senhor, Deus o encontra no meio do oceano numa tempestade, e sobrevém uma grande tormenta. Então todos os tripulantes, capitães, marinheiros estão desesperados tentando salvar a tripulação e o barco, porque sem dúvida alguma essa tempestade acabaria com tudo, e eles jogam a carga no mar, tentam aliviar as coisas, cada um clama ao seu Deus e nada acontece, até que eles descobrem que a culpa dessa tragédia é um homem, Jonas, que está pegado ao sono no porão do navio. E Jonas então ele facilita as coisas e faz o seguinte: olha, vocês estão aí clamando os deuses de vocês, jogando carga, tentando aliviar e tentar salvar minha vida, mas nada disso vai funcionar. A melhor coisa que vocês têm a fazer é me jogar para fora do barco. E eles relutam, ainda tentam alguma coisa, mas não tem outra maneira, e Jonas então é lançado ao mar, talvez aí preferindo morrer do que ir lá e pregar o evangelho aos ninivitas, mas ainda assim no mar, o mar se acalma, e ainda assim Deus o encontra, o engolido, através de um grande peixe, E aí então, em algum momento desses 3 dias que ele ficou no ventre do peixe, como o texto diz no verso 17 do capítulo 1, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele faz essa oração. E essa oração, ela fala sobre a aflição vinda das mãos de Deus, o castigo de Deus pelo pecado de Jonas, mas fala também sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre Jonas e tudo aquilo que ele aprendeu sobre a graça do Senhor. E é isso que nós vamos ver, e eu peço que você olhe comigo o texto bíblico, especialmente no capítulo 2, no verso de número 3. Olha como Jonas, ele inicia essa fala da oração dele, após a introdução: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Irmãos, Jonas, ele havia se tornado, mesmo sendo um profeta, um homem insensível a Deus. E aqui fica já uma lição para todos nós. Não é impossível
não é impossível nem distante para nós, que professamos a fé em Jesus Cristo, que nos autodesignamos crentes, que lidamos com o sagrado dia após dia, estamos na igreja, temos uma Bíblia, ouvimos louvores em nosso celular, também nos tornarmos homens e mulheres insensíveis a Deus. Achar que Deus é como um amigo do trabalho ou como aquele parente, quando na verdade Deus é soberano, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, Ele é diferente de qualquer pessoa que nós nos relacionamos. E talvez Jonas, pela caminhada dele, ele se tornou um homem insensível àquilo que Deus é, ao ponto de ele achar que poderia fugir de Deus e simplesmente dar as costas para alguma coisa que Deus havia pedido para ele. E aí então Jonas, quando ele decide, a partir da sua insensibilidade, fugir de Deus, e ele está lá num barco, fugindo para Tarsis, e vem a tempestade e ele é jogado no mar, ele poderia pensar o seguinte: bom, tudo isso que eu estou passando é tragédia, é um infortúnio da vida apenas, é circunstancial, é apenas coincidência. Porque é assim que nós lidamos com muitas aflições que nós passamos da nossa vida. A resposta que nós damos é um infortúnio, é uma tragédia. É apenas uma coincidência, é circunstancial, logo vai passar. Poucas vezes nós pensamos se Deus está metido ou envolvido nas aflições que nós passamos. Jonas poderia pensar assim. Mas não é o que acontece, porque Jonas, apesar de estar insensível diante de Deus, ele está ali no limiar entre o cinismo e uma mente desperta. Porque o que é o cínico? O cínico é uma pessoa debochada, é uma pessoa desenvergonhada, uma pessoa que já não liga muito para as coisas, e Jonas, ele está nisso. Só que em algum momento ele percebe, tem a lucidez de que não, tudo no mundo diante de um Deus soberano precisa ter o toque desse Deus. E é isso que ele percebe já lá no barco. O fato de eu estar diante de uma tempestade não é apenas porque é circunstancial, os ventos estão desfavoráveis, foi uma péssima época para navegar, não. Ele não é cínico a esse ponto, pelo contrário, ele está reconhecendo, e de alguma maneira isso fez com que a mente dele se despertasse novamente. Tanto que o que nós lemos aqui, o verso de número 3, Jonas deixa muito claro que o motivo de ele estar mergulhado no oceano e estar abaixando cada vez mais as profundidades da terra é não ser outra coisa senão o dedo de Deus. É uma aflição vinda da mão de Deus. E nós precisamos entender também, meus irmãos, que quando nós entendemos que nosso Deus é soberano, todas as circunstâncias ao nosso redor, elas são amplificadas. Porque o crente, ele não será isento de lutas, de provas e de aflição. Mas uma coisa que não pode surgir ou fugir da mente de um crente é: será que nisso que eu estou passando existe o toque de Deus? É apenas circunstancial? É apenas coisas da vida? Ou essa aflição que estou tendo, ela vem
das mãos de Deus? Essa é uma pergunta que o cristão nunca pode se privar de fazer. Ele nunca pode ser covarde em deixar de fazer essa pergunta. Porque o que Deus está mostrando é que Ele vai ganhar o coração de Jonas a todo custo. Inclusive, quando nós lemos o livro do profeta Jonas, e fica aqui meu desafio para que você leia na sua casa, é um livro curtinho, nós vamos ver que, de fato, Deus está preocupado com os ninivitas. Mas Deus também está preocupado em ganhar o coração do profeta Jonas. Assim como Deus está preocupado, sim, com as nossas contingências, com as obras as quais nós estamos envolvidos, só que mais interessado do que as obras das quais nós estamos envolvidos, Deus está preocupado em ganhar e mudar e moldar o nosso coração. Esse é o maior interesse de Deus. Romanos capítulo 8, peço que você abra lá comigo. Verso 29. Esse é um daqueles textos que você tem que grifar, pôr num post-it, colar na geladeira da sua casa ou no vidro do seu banheiro. Olha só o que Paulo está dizendo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, nós, os seus filhos, seus eleitos, predestinados a Ele, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o objetivo de Deus em relação às nossas vidas estampado aqui na carta de Paulo aos Romanos. Deus tem um objetivo sobre nós. Qual é esse objetivo? Esse objetivo é para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, que Ele é o primogênito entre muitos que se parecerão com Ele. E é isso que Deus está fazendo aqui com Jonas, moldando Jonas para que ele tenha um coração e seja alguém semelhante a Cristo Jesus. É assim que Deus faz diante das aflições e circunstâncias da nossa vida. Ele está nos moldando para que nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o objetivo de Deus, até as aflições que nós passamos, elas passam a ter, então, uma perspectiva positiva. Porque nós não sabemos muito as razões, mas nós sabemos que Deus está cumprindo o plano dele. Porque se parecer mais com Jesus, é muito melhor do que se parecer mais com o diabo. Porque não existe meio termo. Não existe assim, eu sou parecido com Jesus, ou não sou parecido com Jesus, mas não sou parecido com o diabo. Não. Nós nos parecemos por causa do pecado como o diabo. Essa é a condição natural do ser humano. A partir do momento em que nós entramos no relacionamento com Deus, Ele vai nos moldando de novo. Ele vai despertando as imagens, ou a imagem de Deus que ainda ficou pela misericórdia dele gravada em nosso coração, que não se perdeu totalmente, mas nós estamos nesse processo. Mas sem esse objetivo, o nosso referencial é apenas o inimigo de Deus. Apenas o inimigo de Deus. E Ele está então, Deus aqui interessado em também, através da aflição vinda da mão de Deus, trazer conversão ao coração de Jonas. E uma coisa também interessante que a aflição faz conosco, é que ela nos leva a tomar decisões que nós estamos protelando.
Sempre assim. Nós estamos com um pé no mundo e um pé na igreja, como diz no meio evangélico. Mas a aflição, ela nos obriga a tomar uma decisão. A aflição, ela diz para a gente, aflição diante do Senhor, você vai continuar servindo os seus próprios desejos ou você vai me servir? É isso que Deus está colocando diante de Jonas. E às vezes a gente não sabe por que passa por aflição, por luta, por provação. É porque é através dela, infelizmente, porque o nosso coração é muito duro, que a gente toma as melhores decisões em relação ao Senhor. É quando a gente está no meio da aflição que nós aprumamos o nosso coração e falamos, eu preciso endireitar o meu coração diante de Deus. Eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Não dá mais eu ficar com o coração uma hora lá, uma hora cá. Então, meus irmãos, a aflição dada por Deus não é uma piada divina. Não é Deus nos olhando como ratos de laboratório dentro de um labirinto. Deus tem razões pertinentes para nos enviar a disciplina dele. O salmo que nós lemos, Salmo 119, na verdade não foi o que nós lemos, é um outro. Se você puder abrir aí, Salmo 119, 67. O salmista já sabia disso. Olha o que diz o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora, depois de ter sido afligido, guardo a tua palavra. É por isso que Jó, quando ele encerra o testemunho dele lá no capítulo 42, e olha as aflições que Jó passou. E quando ele vê Deus e conhece Deus, ele fala, eu abomino a mim mesmo, eu não tenho nada para querer exigir de Deus. Abomino a mim mesmo, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E vendo, eu vejo quem eu sou, e por isso eu me vejo tão indigno, mas grato pelo Senhor ainda insistir em mim. Então, assim como Jonas, nós precisamos perceber que grandes aflições que sobrevêm à nossa vida podem ser de Deus. Será que nós temos coragem de fazer essa pergunta? Será que nós estamos dispostos a olhar a nossa vida a partir dessa perspectiva? Irmãos, uma outra lição que nós vemos na exposição desse texto é o verso de número 5, ele diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam, as portas se fecharam atrás de mim para sempre. Não há mais esperança, é isso que Jonas está dizendo. Jonas, ele está reconhecendo também que está sendo castigado pelos seus pecados. Ele está sendo disciplinado também pelo Senhor, pela sua rebeldia. E essa é uma outra coisa que nós muitas vezes não estamos pensando. E eu quero fazer uma pergunta para nós aqui nessa noite. Nessa noite eu falei, né? Essa manhã, tá bom? Não tem problema. Essa manhã. Nós pecamos. E muitas vezes as nossas atitudes pecaminosas, elas são deliberadas. Nós sabemos.
Quando nós pecamos, nós nos fazemos a seguinte pergunta: eu estou disposto e pronto para sofrer a disciplina pelo que eu estou fazendo? Eu estou pronto, estou disposto para receber as consequências disso que eu estou prestes a fazer? Geralmente não. Geralmente nós pecamos e deixamos na esperança da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Mas Jonas, ele reconhece que ele está cercado, a sua alma, descendo pelo abismo, e as portas estão se fechando atrás dele para sempre, por consequência do seu pecado. Jonas, ele está se considerando aqui culpado e merecedor de tudo aquilo que está vindo sobre ele. Mas a grande bênção é que Hebreus capítulo 12, fazendo coro ao livro de Provérbios, diz que Deus disciplina o filho que ama. Então, nós estamos sempre nessa caminhada. As aflições que eu sofro, elas podem ser dedo de Deus para nos levar a sermos homens e mulheres conforme a imagem de Jesus, mas também podem ser consequências ou pagamento pelo pecado que temos feito deliberadamente. Nós fazemos as coisas erradas e muitas vezes queremos reivindicar sobre as coisas erradas as bênçãos de Deus. Como é que funciona isso? Isso equaciona apenas a nossa mente, mas não na mente de Deus. E Jonas, ele está reconhecendo isso. Em nenhum momento ele está levantando o dedo para Deus e culpando Deus. Pelo contrário, ele está reconhecendo isso. E esse é um passo que nós também precisamos dar. Não podemos ser debochados e achar que às vezes, minha vida é uma tragédia. Mas por que ela é assim? Será que apenas pela presença do pecado no nosso mundo, ou porque Deus está nos afligindo porque não queremos ser a imagem de Jesus Cristo, ou porque nós estamos sendo disciplinados por culpa do nosso próprio pecado? Estamos semeando aquilo que estamos recebendo. Mas, irmãos, a mensagem é muito pesada, muito dura, né? Fala, puxa, hoje Deus escolheu bater na gente, né? Mas ainda bem que existe também a misericórdia e a graça do Senhor, que é o terceiro ato aqui da oração de Jonas. Se nós olharmos o verso de número 6, o verso B, ou a parte final, Jonas olha com esperança, ele fala: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Aconteceu tudo isso, mas quando a morte minha era certa, tu fizeste a minha vida subir da sepultura. O verso de número 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando já não havia mais esperança nenhuma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Por isso que ele começa a oração no verso 1, na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Verso 8, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, se nós vimos a aflição vinda da mão de Deus, se nós vimos o castigo pelo pecado de Jonas, agora nós estamos vendo a graça do coração de Deus derramada abundantemente sobre Jonas. E essa graça que foi derramada do coração de Deus no coração de Jonas trouxe pelo menos 3 mudanças na vida de Jonas. A primeira delas é que essa graça produziu em Jonas um novo senso de compaixão. Lembra que Jonas, ele não queria ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis,
Ele não queria de maneira alguma estender a palavra de Deus a outras pessoas que precisavam dessa palavra. Jonas, ele é perverso no começo da história. E sabe por que Jonas é perverso? Porque todos aqueles que receberam o benefício gracioso das mãos de Deus, receberam a luz do Evangelho, e não compartilham isso, têm um coração perverso, porque estão dizendo com as suas atitudes: outras pessoas não são dignas de receber a luz e a libertação que eu recebi. Isso é perverso. Você ter a chave da prisão em suas mãos, ver pessoas presas no cárcere e não ir lá com essa chave e abrir a cela, e simplesmente sair correndo. Jonas foi esse. Ele estava com a chave na mão e resolveu fugir. Ele foi favorecido, ele tinha luz pelo Evangelho, mas ele está dizendo: outros não merecem. Eu não quero gastar a minha vida pregando a palavra àquele povo. Mas a partir do momento em que ele se vê dependente da misericórdia do Senhor, ele reconhece que aqueles que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele reconheceu que os ninivitas estavam na mesma condição de Jonas dentro da barriga do grande peixe. E o que Jonas faz? O capítulo de número 3, ele começa assim como o capítulo 1, se você olhar aí. Olha o verso 1 do 1. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo. Verso 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo. É como se Deus estivesse falando assim: Jonas, está aqui a sua segunda oportunidade de fazer diferente. E não só fazer, mas ser diferente. Parece que é uma outra história. E Jonas, ele vai do ponto onde o peixe havia vomitado ele até Nínive, ele prega, e Deus faz um grande livramento. Mas a gente sabe, aí fica para um outro sermão, que Jonas ainda teve os problemas dele com Deus, né? Inclusive o texto encerra nele numa discussão com Deus, por causa de uma árvore, que retrata mais uma vez a misericórdia. Mas Jonas, nesse primeiro momento, ele procura ir. Irmãos, e pode perceber que é sempre assim. Quando nós nos afastamos de Deus, a primeira coisa que nós perdemos é a percepção do outro. Quando nós nos afastamos de Deus, a primeira coisa que nós nos esquecemos é o verdadeiro valor da vida dos nossos semelhantes. Nós fechamos o coração para eles. Quanto mais perto de Deus nós estarmos, mais o nosso coração estará aberto para os outros. E por que o coração de Jonas estava fechado para os ninivitas? Porque ele estava afastado de Deus. Simples assim. A partir do momento em que ele reconecta o coração dele, lembra que ele tinha perdido coisas sobre Deus? Ele entende a soberania de Deus. Ele está disposto a acolher outros no seu coração. Então a graça no coração de Deus produziu primeiro esse senso de compaixão em Jonas. A segunda coisa que essa graça produz no coração de Jonas é um senso de consagração. E essa é uma coisa que nós, crentes, muitas vezes não nos preocupamos, a nossa santidade. E santidade, ter uma vida consagrada a Deus, é sempre uma resposta de gratidão à misericórdia de Deus. Sempre. Nós fazemos não porque queremos algo mais, mas fazemos porque já recebemos algo a mais. Por que nós obedecemos nossos pais? Porque temos profundo respeito pelos nossos pais, seja criança, seja adolescente ou seja adulto, ainda que às vezes a gente brigue com eles, mas é porque existe uma gratidão. Meu pai e minha mãe fizeram tudo por mim, deram tudo para mim.
Eu sou rebelde, mas eu sou grato. E eu honro, eu obedeço, eu respeito. Santidade e consagração tem a ver com isso. Olha o que Jonas ele está dizendo no verso 9. Eu te oferecerei sacrifício. É um sinal bíblico, especialmente no Antigo Testamento, de santidade. A oferta de sacrifício trazia a paz da pessoa com Deus. O que prometi, cumprirei. Ele está dizendo, em relação à aliança firmada, eu serei fiel. Não terei um coração rebelde. Agradecimento, sacrifício, promessa. É isso que deve ser parte da vida daquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E a pergunta que mais uma vez que eu faço é, nós fomos alcançados pelo Senhor, como está o nosso nível de consagração ao Senhor, tamanha obra dele em nossas vidas? O que nós temos feito em compromisso ao Senhor? E a terceira coisa que a graça produziu em Jonas foi um novo senso sobre a soberania de Deus. Ele começa aqui, encerra a oração dele, com uma das frases mais lindas da Bíblia: a salvação pertence ao Senhor. Jonas, antes, ele começa achando que ele é o guardião da graça. Deus quer estender graça aos ninivitas, eu não vou. E agora? Deus está perdido sem mim. Tadinho de Jonas. Porque existe uma diferença, meus irmãos, entre a compreensão da verdade e a compreensão do poder da verdade. Jonas, ele sabia que Deus era Deus. Mas agora Jonas, ele está vendo, sentindo e percebendo o poder da verdade de que Deus é Deus. Ele não está apenas lidando com uma frase de cunho teológico, ele está sentindo o poder disso. Porque faz 3 dias que ele está no peixe, ele ainda por algum motivo não morreu. Ele não foi digerido, ele está pensando, ele está raciocinando, e ele sabe que nenhum ser vivo ou bichinho fica na barriga de outro por 3 dias vivo. Por algum motivo, esse Deus não é só soberano. Eu estou sentindo e vendo que, de fato, Ele é soberano. Jonas, ele aprendeu isso. Jonas, ele aprendeu. E aí, então, o verso 10 diz que Jonas foi vomitado pelo peixe em terra. É como se Deus tivesse dito: Jonas, agora que você conhece a aflição que eu causo naqueles que são desobedientes, agora que você sabe as consequências que o pecado pode trazer a alguém, mas agora que você conhece também a graça e a misericórdia que eu tenho, você está pronto para ir a Nínive realizar a sua missão. Você está pronto. Eu quero concluir, meus irmãos, lendo 2 textos. E eu peço que você abra comigo Salmo 25:8. Olha o que diz o texto, Salmo 25:8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Precisamos estar atentos às aflições e à disciplina pelo pecado. Talvez é Deus apontando o nosso caminho, porque Ele é bom. Nós não podemos ser como Jonas, estar insensíveis a Deus. Talvez Ele está apontando porque Ele é bom, Ele é reto. E o Salmo 119,
o texto que nós lemos na abertura desse culto, do 75 ao 76. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Olha que expressão interessante. Com fidelidade me afligiste. Ainda assim, ainda que Deus nos dê aflições, ela é cuidadosa. Ela é na carga necessária, cirúrgica e terapêutica para que Deus consiga atingir aquilo que espera em nossos corações. A gente pode gritar, chorar, está doendo, socorro, mas Deus sabe a dose que a gente precisa. Que a tua bondade me sirva de consolo segundo a palavra que deste ao teu servo. Irmãos, essa ira misericordiosa do nosso Deus, ela é boa porque Deus é bom. Nós somos rebeldes, mas o Senhor, Ele continua sendo bom. Tem uma história nas Crônicas de Nárnia, da história mais conhecida do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que eu gosto muito. Se você não leu Crônicas de Nárnia, não assistiu Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, esse pequeno trecho fala muito sobre a história de Jonas. E eu gostaria de ler aqui esse trecho. Eles estão lá em Nárnia, a terra que está amaldiçoada pela feiticeira branca, que segundo eles dizem, aqui é o lugar onde sempre é inverno, mas o Natal nunca chega. Porque acredito que quem está no hemisfério norte, né? A alegria do inverno é uma só, aquele inverno rigoroso, é o Natal. Mas lá em Nárnia é inverno o tempo todo e o Natal nunca chega. Uma maneira de expressar que é duro viver aqui, é difícil, sob essa maldição. E aí então, os meninos e as meninas estão lá na casa do Senhor e da senhora Castor, porque é uma crônica, né? Então os bichos ganham vida. E eles estão tentando descobrir quem é Aslan. Aslan, para quem não é familiarizado com as Crônicas de Nárnia, é o leão que representa, quem conhece? Jesus, né? Jesus Cristo. E eles estão descobrindo e tal. E até que o senhor Castor diz para aqueles irmãos que são humanos, falando assim, que Aslan é um leão, o rei de Nárnia é um leão. Exclamou Susana, a filha mais velha, estava achando que era um homem, mas ele é de confiança, vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. Isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor, porque se alguém chegar na frente de Aslan, esse leão poderoso, sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia, que é a menina mais nova. Perigoso? Disse o senhor Castor. Você não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que ele é. E aqui a gente precisa de lembrar em Apocalipse, que o nosso Cristo, ele é um cordeiro, mas voltará como um leão. Lógico que ele é perigoso, perigosíssimo, mas acontece que ele é bom. Essa é a nossa esperança. Essa foi a esperança de Jonas. Deus é perigosíssimo.
Cristo é perigosíssimo, mas Ele é bom. Sorte nossa, que fomos acolhidos pela graça, misericórdia e bondade desse Deus.